Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz para todos. Chegamos hoje na sexta-feira para estudarmos aqui a última parte da nossa lição bíblica diária, uma lição linda que vai nos deixar saudades. Que lição preciosa essa do capítulo 14, de João. Nos momentos mais difíceis da vida de Cristo, ao invés de se preocupar com a própria desgraça, com a sua própria desgraça que estava vindo diante dele, dentro daquele sofrimento todo que ele ia passar, Aquelas agruras, torturas, tanto sofrimento que ele ia passar, como um teste, Um grande teste, Uma desgraça por parte dos homens, Porque a graça de Deus jamais sairia dele. Então, diante daquele sofrimento terrível que estava prenunciado, que ele tinha conhecimento que iria passar por tudo aquilo, ao invés de se preocupar consigo mesmo, ele dedicou tempo para consolar, para ajudar os seus discípulos, provando para nós que mesmo na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa dificuldade, a gente pode pensar no próximo e ajudá-los, Quem de nós, sabendo que está no corredor da morte, sabendo que vai acontecer um monte de coisa, que não vai pensar em se livrar, que não vai pensar em fugir, se isolar, mas ali ele o tempo dedicou inteiramente para consolar os discípulos. Isso é muito lindo, Isso é prova, o amor de Deus que havia em Cristo, mostra o poder de Deus na vida do homem, que realmente o torna forte para enfrentar até mesmo a morte. Pois bem, hoje na pergunta 11, nos traz aqui um questionamento, ainda dentro desse contexto, daquele ensinamento que Cristo está dando para os discípulos ali na cena da ceia, pós-ceia, consolando os discípulos, preparando-os para o grande desafio que eles iam enfrentar. Então, na pergunta 11, nós temos aqui o seguinte questionamento: que palavras de Jesus comprovam ainda mais que ele estava consolando os discípulos com ensinos preventivos, fazendo aquela prevenção, Porque a consolação não é só aquela que acontece depois que alguém perde alguém, não. Consolação não é só aquela, meus pêsames, você está sendo muita dor porque você perdeu um ente querido. Aquilo consola também o pós, mas Cristo, provando que um Deus que é onisciente, que sabe as coisas antes mesmo que ela aconteça, está usando aí Cristo com esse poder para consolar os discípulos com antecedência, Antes mesmo que aconteça. No verso 29 diz assim, João 14, 29 diz assim: eu vos disse agora. Em outras palavras, Cristo, eu acabei de dizer isso para vocês agora, eu estou dizendo previamente, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Olha que beleza, aqui Cristo está revelando um princípio consolador, que é justamente o princípio da profecia. A profecia anuncia algo que aconteça lá no futuro, não é para que ninguém esteja se gabando, eu sou um profeta, eu conheço o futuro, eu vou ganhar dinheiro agora adivinhando o futuro para as pessoas. Não é nada disso, não. A profecia, ela existe, a informação antecipada do que vai acontecer, primeiro é para que o coração do homem seja consolado, e com essa consolação ele creia. A grande finalidade pela qual o Senhor revela o futuro ao seu povo é para que o povo creia que aquilo vai acontecer e viva nesta fé, sabendo que aquilo vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela não falha, ela é imutável, ela é precisa, ela não cai por terra, ela não varia, ela não muda. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é eterna, ela vai se cumprir. Por isso que no livro acho que no livro de Amós, eu não estou lembrado agora, ou é de Oséias, eu não estou lembrado que passagem está, que diz assim, que sem profecia a igreja se corrompe. Olha, sem profecia, sem o exame da profecia, sem o conhecimento da profecia, sem o homem crer na profecia, o espírito dele se corrompe. Por que se corrompe? Porque não tem fé. Cristo está dizendo bem claro aqui, para que vocês creiam. Eu estou dizendo antecipadamente aquilo que vai acontecer. Eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Creia nisso,
quando vocês me verem vivos, vocês saibam do seguinte: se Jesus Cristo ressuscitou, se o Pai ressuscitou ele, então está garantida também a nossa ressurreição. Porque foi isso que ele veio fazer aqui. Foi isso que ele veio nos ensinar. Foi isso que ele veio nos consolar. Para mostrar para a gente que se o Pai ressuscitou ele, também vai ressuscitar cada um de nós que vivemos na mesma fé de Cristo. Essa é a grande prova de que Deus pode ressuscitar alguém que morreu, né? E alguém para ser muito superior, como Cristo ressuscitou num corpo glorificado. É por isso que Paulo, que não viu, que não acompanhou tudo de perto com os outros 11 discípulos, né? A prisão, o sofrimento, a morte, a ressurreição de Cristo. Muito tempo depois é que Paulo se encontra com Cristo, né? Numa visão ali. E Paulo prega a ressurreição como ninguém. Paulo escreve tão profundamente sobre essa esperança, né? Que era uma esperança consoladora para ele, de que todos nós não só ressuscitaremos, mas ressuscitaremos num corpo glorificado, num corpo incorruptível. Aqueles que morrerem, obviamente, né? Eu não sei quantos de nós iremos morrer, talvez muitos de nós estejamos vivos aí por ocasião da vinda de Cristo, não sei, Deus é quem sabe. Mas se muitos de nós chegarmos a dormir o sono, o descanso no Senhor, né? A Bíblia diz que Paulo, né, inspirado por Cristo, diz claramente que este corpo será retirado da terra, já num corpo glorificado, num corpo imortal, revestido da imortalidade, e um corpo incorruptível, um corpo eterno. Olha só, num corpo feito para viver a eternidade, porque este corpo receberá por concessão a eternidade, uma vida eterna, né? A vida eterna, melhor dizendo. Olha que maravilha, que coisa linda, né? Pois bem, então Cristo, o grande Consolador, o nosso verdadeiro Consolador, ele está ensinando ali, consolando com a verdade, ensinando, olha, preste atenção. Quando eu estou descrevendo para vocês aqui o futuro, dizendo como vai acontecer, e falando tudo de forma preventiva, porque a verdadeira promessa, a verdadeira palavra, ela trabalha com prevenção. Não é como aqueles crentes, né, que trabalha com remediação, espera que as coisas aconteçam para depois, né? Tem muita igreja aí, muitos pregadores aí, que gostam de uma remediação, né? Mas não gostam da prevenção. Eles já não pregam mais a palavra exortativa, a palavra que traz repreensão para o homem humilde, para que ele se conserte, para que ele mude, para que ele entenda, para que ele não esqueça a palavra de Deus. Já não faz mais isso, porque uma religião midiática, como a gente está vendo por aí, ela sempre trabalha com remediação. Espera primeiro acontecer a desgraça para depois tentar, não trabalha com a prevenção. Poucos homens sábios que aprendem com Cristo e ensinam essa questão da prevenção. Cristo trabalha com a prevenção aqui, ó. Eu estou falando para vocês antes que aconteça, para que quando aconteça aquilo que eu estou dizendo, vocês creiam em Deus, creiam também em mim. Vocês creiam que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não volta atrás, ela se cumpre. Então tudo que eu estou falando que vai acontecer comigo e acontecer com vocês, acontecerá. Creia, vocês serão consolados, vocês serão vencedores, vocês herdarão a vida eterna. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa última pergunta desta lição, já despedindo dessa lição com uma certa saudade, né? Tem lições realmente que tocam muito o coração. Então, na 12ª pergunta nos diz assim: quem era a terceira pessoa espiritual, além do Pai e do Filho, que queria se intrometer na relação entre Deus, Jesus e os discípulos? Quem era realmente o terceiro ser ali, que era um espírito imundo, né? Que era um espírito de demônio, que queria se intrometer ali, que era o único espírito de demônio que queria ser a terceira pessoa. Veja só, João 10, 30 e 31 diz assim, Cristo fala: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo. Está chegando aí o príncipe deste mundo. Uma referência a Satanás, ao diabo, né? E ele nada tem em mim. Dentro de mim eu não tenho nada dele. Nada desse mundo está dentro de mim. Em mim, em é dentro. Em mim.
Mas assim como o Pai me ordenou, assim mesmo eu faço. Eu não faço nada que ele pede, eu não tenho nada dele em mim. Porque, ao contrário de Judas, né? O diabo entrou no coração de Judas e colocou algo no coração dele. Por isso que diz bem claro aqui, nada dele tem em mim. Eu só faço aquilo que o Pai me diz, e como o Pai me diz, eu faço. Para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos embora daqui. Que coisa, né? Que coisa linda. Cristo ali mostrando, olha, quem era o diabo que estava vindo ali para aquela cena da ceia? Quem era o diabo? Seria Judas, já estava procurando Jesus com um grupo de soldados, e eles estavam saindo dali para ir lá para um outro local, para o Getsêmani, por exemplo, né? Onde ele vai continuar o sermão, as orientações. Quem era esse diabo que estava chegando aqui? Estava tentando entrar nos discípulos para tentar Jesus Cristo mais ainda, como Pedro, lá no capítulo 16, né? Capítulo 16 de Mateus, né? Naquele momento em que Pedro é usado pelo Pai para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E poucos segundos depois, Pedro disse para Jesus, Senhor, não diz isso de ti mesmo, que conversa é essa que o senhor está dizendo que vai morrer, que o senhor vai ter que sofrer, morrer, pare com isso, não diga isso mais não. Aí o Senhor disse para trás de mim, Satanás, após aquela fala de Pedro, mostrando ali que Satanás estava usando Pedro para tentar Cristo. Olha só, Cristo tinha que ir morrer, e naquele momento, sabe, ele precisava morrer para salvar a humanidade, e os discípulos era para dizer assim, ô mestre, nós sabemos do seu sofrimento, mas nós estamos com o Senhor até o fim, e o Senhor vai fazer isso por amor a nós, e Deus sabe tudo, confia em Deus. Essa era a palavra que Pedro tinha que dizer. Mas quando Pedro diz assim, Senhor, não morra não diga essa desgraça, esse negócio de dor, de morte, o Senhor não merece isso não. Aquilo começou a tentar Cristo. O diabo queria que Cristo pensasse nessa possibilidade. E Cristo imediatamente disse, para trás de mim, Satanás, sai dele, Satanás, não tenho nada contigo. Porque Cristo não queria nem pensar nessa possibilidade. Nos dando o exemplo de que nós só caímos no pecado quando a gente se detém a começar a pensar no pecado. Se detém, senta e começa a meditar no pecado, né? Sabe que aquilo é errado, mas continua insistindo naquilo. Sabe que aquilo é contra a palavra de Deus, é contra os planos de Deus. Aquilo que o Senhor já desenhou para mim, para a minha vitória, né? Para a grande vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre esse mundo, mas a gente ainda dedica tempo. Dedicou tempo, cai, né? E aqui Cristo, obviamente, com os seus discípulos, ensinando a eles, olha, tem coisa mais poderosa do que você, além de dizer, está aqui meu ombro amigo, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu vou estar com vocês, tal. E além disso, né, dessas palavras consoladoras, você continuar consolando, ensinando a verdade, uma verdade preventiva, uma verdade que fortalece, uma verdade que vai dar sustentáculo, e o homem vai ter a certeza que os seus pés estão bem alicerçados na rocha, está pisando em terra firme, não está pisando em areia movediça, não está pisando num cadafalso, não está pisando no laço do passarinheiro, numa armadilha. Isso é muito... A palavra de Deus é que nos dá essa força, que nos dá essa certeza de que a gente está no caminho certo. E Cristo é o tempo todo trazendo essa segurança para ele. Porque a palavra segurança, né, ela tem tudo a ver com consolação. O sujeito que está se sentindo inseguro, ele não está sendo consolado, né? Não faz efeito uma consolação no coração de alguém que está se sentindo com medo, inseguro, com dúvida, ameaçado, etc. Né? Pois bem, então Cristo diz bem claro, olha, preste atenção, que está chegando aqui, olha, eu não posso nem falar mais nada para vocês agora, dessas coisas poderosas que eu estou falando para vocês, porque o Satanás está vindo aí. Eu sinto que ele está se aproximando, né? Porque, olha, o príncipe deste mundo, ou seja, o maior de todos os demônios, o chefe, aquele que arrastou com a sua cauda a terça parte daqueles que eram anjos de luz no céu, que virou agora anjo das trevas,
Está chegando aí, né? E nada, ele não tem nada em mim, nada em mim. Se ele não tem nada em mim, eles podem querer fazer algum mal a vocês. Vamos embora daqui, vamos comigo, não é eu sozinho não. Eu não quero que ele faça mal a vocês. Venham comigo. Agora eu digo uma coisa para vocês, ó. Assim como o Pai me ordenou, eu faço do jeito. É o meu Pai que está dizendo, saiam daí. Vamos sair daqui todo mundo. Eu faço o que ele me manda. Sabe por quê? Para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Eu obedeço a ele em tudo. O Pai diz, saia daqui. Eu faço isso por amor a ele. Eu queria continuar com vocês aqui a noite toda. Neste lugar aprazível, neste salão, onde a gente está tomando uma ceia maravilhosa. A companhia de vocês me é agradável. Vocês são meus amigos. E eu tenho certeza que vocês me amam também. Mas nós precisamos sair daqui. Eu obedeço ao Pai sem questionar. Mas meu Pai, aqui está tão bom, está tão quentinho. A gente vai lá para o Monte das Oliveiras, lá é frio. Lá é um lugar escuro, aqui está tão bom, meu Pai. Vamos ficar aqui mais um tempo. Jesus não diz isso nele, não discute com o Pai. Jesus obedece, nos dando o exemplo que é assim que todo homem espiritual deve fazer. Ele tem que obedecer a palavra sem questionar. O homem religioso cego, ele gosta de questionar a palavra, né? Ele gosta de questionar baseado na filosofia de outro pregador. Não, a Bíblia, o Pai diz aqui assim, ó, faça isso, faça assim. Aí não, mas o outro pregador disse que aquilo passou, né, para fazer mais aquilo, né? O homem é assim. Porque ele não entendeu nada de como é a obediência de um filho verdadeiro, o filho modelo como Jesus Cristo é. E olha, meus amados, não existe verdade mais consoladora do que eu ter a certeza que estou caminhando na verdade. Do que a minha consciência está limpa, está clara, que estou obedecendo àquele que é o dono da palavra, aquele que mandou a palavra. Estou fazendo o que ele mandou fazer. Né? Com bondade, com verdade, com misericórdia, né? Sem fazer mal a ninguém, sem fazer mal a nada. Não tem nenhuma ligação com o mal, mas somente com a verdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o seu Espírito revele em nós essa palavra preventiva, para que nós possamos ser crentes, né, que são consolados por esta palavra preventiva, e cada vez que esta palavra se cumpre em nós, a nossa fé vai aumentando, cada vez que as palavras vão se cumprindo, vai acontecendo, a nossa fé vai ficando cada vez maior, até a gente atingir a estatura de Cristo Jesus. Amém.